excelente tarde. Estamos fazendo agora a reabertura dos nossos trabalhos deste primeiro dia do nosso congresso. Antes de nós anunciarmos oficialmente o tema da nossa mesa redonda, que vai encerrar este bloco de conteúdo, alguns avisos institucionais importantes. Reforçando, para que você aproveite os ingressos que ainda estão disponíveis para a festa que vai acontecer amanhã, a festa que é já tradicional dentro do nosso evento. A festa acontece amanhã, a partir das 17 horas, lá no Palácio das Mangabeiras. Se você ainda não garantiu o seu convite, no acesso de qualquer auditório do nosso evento, tem um QR Code que você pode escanear, você já cai diretamente na área de aquisição do seu convite para a festa, ou é só acessar diretamente o site do nosso evento Enacor RAPV. A festa vai acontecer amanhã, 17 horas, lá no Palácio das Mangabeiras. Vai ter um ônibus credenciado para levar todo mundo que fez adesão à festa aqui do Expo Minas. O ônibus vai sair a partir das 16 horas e 30 minutos. A festa vai ser um ambiente bem descontraído, para você ir com traje, para se divertir, super à vontade. Vai ser um grande encontro com bebida e comida incluída, além de grandes atrações. Vão ter várias atrações musicais. Eu quero destacar aqui as apresentações do Rogério Flauzino e do Wilson Sideral, que vão cantar o repertório do Cazuza. Então, não perca essa oportunidade, aproveite enquanto ainda tem ingressos disponíveis. Como eu antecipei, nós vamos ter agora uma mesa redonda, que é o nosso último bloco de conteúdo deste primeiro dia de congresso. Mas logo depois, nós temos ainda programação aqui no Auditório Minas Gerais. Nós vamos ter uma ocasião super especial, que é uma solenidade em comemoração às 50 reuniões anuais de pavimentação que já foram realizadas. Vocês têm noção? 5 décadas de reuniões que já aconteceram e a importância que isso tem no desenvolvimento da infraestrutura viária brasileira. Então, nós vamos ter, logo após essa mesa redonda, uma solenidade alusiva a essa comemoração, às 50 reuniões anuais de pavimentação. Toda a diretoria da ABPV, que é a Associação Brasileira de Pavimentação, vai estar aqui para poder fazer as honras em relação a essa data, a esse número que tem que ser, de fato, comemorado. Então, você é nosso convidado a permanecer aqui. Logo após a conclusão da mesa redonda, a gente já faz a sequência da solenidade de comemoração da 50ª Reunião Anual de Pavimentação. Ainda sobre a nossa programação de hoje, logo após a solenidade de comemoração da 50ª RAPV, nós temos alguns lançamentos de livros. Nós vamos ter o lançamento da publicação Metodologia Paragon 2, que vai acontecer no estande da Strata Engenharia, a Strata que nós tivemos aqui, os seus representantes palestrando antes do Coffee Break, e na sequência nós vamos ter mais lançamento, vai ter o lançamento da publicação Drenagem de Rodovias, que vai acontecer no estande da BDR, ABPV e do DR Minas Gerais. Comunicados feitos, vamos agora aos nossos trabalhos de conteúdo. Nós vamos participar da mesa redonda intitulada Normas em Foco, conectando técnica e inovação na pavimentação nacional. E para poder dirigir esse momento e apresentar todos os componentes dessa mesa redonda, eu vou anunciar inicialmente a nossa moderadora. Vou começar pelo currículo dela. Graduada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre e doutora pela COP-UFRJ, tendo estudado os temas reciclagem a frio in situ, com espuma de asfalto e envelhecimento dos ligantes asfálticos. Respectivamente, engenheira do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, tendo desenvolvido seus trabalhos nos laboratórios do Instituto de Pesquisas Rodoviárias, onde foi chefe da divisão de laboratórios e coordenadora do IPR, e ocupa atualmente o cargo de chefe do Serviço de Planejamento e Pesquisa da Superintendência Regional do DENIT, no estado do Rio de Janeiro. Atual diretora-presidente da Associação Brasileira de Pavimentação, ABPV, membro da Comissão de Asfalto do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás,
também professora do Instituto Brasileiro de Educação Continuada e ganhadora do prêmio Mário Cabalém Reston no ano de 2022. Eu peço palmas para recebermos aqui no nosso palco a diretora-presidente da BPV, Luciana Nogueira Dantas. Quando eu crescer, eu quero ter um currículo assim 10% igual ao seu, Luciana. Seja bem-vinda, fique à vontade. Uma boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à mesa redonda, que é uma mesa redonda que é promovida pela Associação Brasileira de Pavimentação. Quando nós, diretores da BPV, nos reunimos para pensar qual que seria a temática a ser debatida na mesa redonda da BPV, vários temas apareceram. Mas, devido a alguns fatos, né, que ocorreram no ano de 2025, a gente começou a pensar que talvez fosse a hora de a gente parar e pensar um pouquinho sobre a normalização no Brasil. E eu, como tendo trabalhado e continuo trabalhando ainda com desenvolvimento de normas, uma parceria uma parceria que nunca terminou, né? Uma parceria com o Instituto de Pesquisas Rodoviárias, dentro do DENIT. É a minha paixão fazer normas, né? Estudar, pesquisar e ver como resultado da pesquisa a norma. Eu não poderia deixar de aceitar esse tema, né? De acolher esse tema para a nossa mesa redonda número 1 do nosso evento Enacor RAPV. Mas quando a gente pensa em norma, né? E se a gente for procurar a tradução literária da palavra, o significado da palavra norma no dicionário, a gente vai encontrar que norma, né, ela vem do latim, da palavra norma mesmo, que significa esquadro, instrumento usado para medir e ajustar. No sentido mais amplo, é uma regra que deve ser respeitada, estabelecendo padrões de conduta ou funcionamento. Quando a gente passa para o significado de normas técnicas, a gente encontra que são padrões definidos por órgãos especializados para garantir qualidade, segurança e compatibilidade em produtos e serviços. Quando a gente pega essas definições, parece que tudo vai funcionar de forma perfeita, mas na prática do dia a dia, a gente se encontra com vários questionamentos causados devido às normas, que podem ser vistas de uma forma positiva, mas de uma forma também questionadora. Para a gente começar a pensar um pouquinho sobre o que a gente vai começar a debater na tarde de hoje, eu vou jogar aqui algumas perguntas para a gente refletir. Sem normas claras, quem é responsável quando uma obra falha? Normas técnicas evitam tragédias ou apenas encarecem projetos? A fiscalização do cumprimento das normas é eficaz ou apenas simbólica? As normas podem estar desatualizadas, ignorando realidades locais e aumentando custos? As normas podem reduzir retrabalho, facilitar a auditoria e melhorar previsibilidade? Para ajudar a gente a responder esta e outras questões, eu convido aqui ao palco o primeiro debatedor da tarde, Luiz Henrique Teixeira, da CBB Asfaltos. Uma salva de palmas para ele. Obrigada, Luiz Henrique, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui na tarde de hoje. Luiz Henrique é engenheiro civil, Chief Technology Officer na CBB Asfaltos, eu vou ter o CBB agora em inglês também, né? Na CBB Asfaltos, mestre em Engenharia e Ciências, membro do Comitê Técnico da ABEDA, membro da Comissão de Asfaltos do IBP-ABNT,
delegado do Brasil no SILA, Congresso Ibero-Latino-Americano de Asfalto, coordenador da Comissão de Estudos de Asfaltos da ABNT. Convido agora a nossa segunda debatedora, a engenheira do DENIT, Beatriz Gouveia. Beatriz é graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará, possui mestrado em Engenharia de Transportes pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes da UFC e doutorado em Engenharia Civil e Arquitetura pela Universidade de Parma, na Itália. Analista de Infraestrutura de Transportes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, desde 2006, com atuação no Serviço de Planejamento e Projetos da Superintendência Regional do DENIT no Ceará e no Instituto de Pesquisas Rodoviárias. Convido agora nosso terceiro debatedor, o engenheiro Paulo Fonseca. I wanna go down, down and watch it fall down, down, down. You give me the green light. Speeding like that. Obrigada, Paulo, por ter aceitado o nosso convite. Paulo é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, consultor internacional, atuou no desenvolvimento no Brasil das tecnologias de microrrevestimento asfáltico, asfalto-borracha, misturas mornas e reciclagem de pavimentos. Ex-consultor do Banco Mundial e coordenador do GT de Revisão de Especificações e Normas Técnicas da ABDR. Bom, agora que nós já conhecemos os nossos debatedores, né, já conhecemos o currículo deles, eu gostaria, né, que cada um de vocês falasse especificamente sobre o trabalho que vocês exercem diretamente com a normalização e qual é a função específica que vocês exercem e que foi justamente, né, essa função que me levou a escolher vocês para estarem aqui na tarde de hoje participando dessa mesa redonda. Eu começo? Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês. Luciana, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você também, aos debatedores. Bom, desde que eu entrei no segmento rodoviário, a gente acaba discutindo algumas especificações, principalmente na área de ligantes asfálticos, a nível de comissão de asfaltos, lá do IBP, onde nós somos colegas. Fazemos algum trabalho também junto à Associação Brasileira dos Distribuidores. E em 2022, a ABNT me honrou com um convite para coordenar uma comissão de estudos na área de asfaltos, e eu faço essa função até os dias de hoje, junto à ABNT, coordenando essa comissão de estudos na área de asfaltos. E lá a gente procura estudar algumas normas, níveis de atualização, modernização e tudo mais para o nosso segmento. Beatriz. Bom, eu hoje participo da equipe do IPR, né, que tem, dentre outras atribuições, elaborar e atualizar as normas do DENIT, normas e manuais. E, então, assim, como eu, enfim, finalizei esse doutorado, quis chegar mais próximo dentro do DENIT da área de pesquisa, acabei me juntando à equipe e atuo lá juntamente com os colegas, hoje principalmente em atualizações de algumas normas, especificações, manuais também. Tem sido hoje esse o meu papel. Paulo. Boa tarde, obrigado pelo convite para participar aqui da mesa redonda, Luciano.
E a minha atuação como coordenador do GT de revisão de especificações e normas técnicas da BDR, ela iniciou pela necessidade que os DRs tinham, principalmente os DRs que estavam começando a utilizar as especificações do DENIT, né, que eles não tinham tinham suas especificações próprias e, geralmente, por determinação do Tribunal de Contas ou algumas questões de falta de atualização, eles acabaram utilizando as especificações, entrando nas especificações do DENIT. E aí tinha muita dificuldade, né, para eles conseguirem adaptar o órgão, principalmente, às especificações do DENIT, né. Então, a gente começou com recomendações, na realidade, de tentar regionalizar para cada órgão que estava utilizando, né, as especificações, com várias reuniões que a gente teve em Porto Alegre, Florianópolis, né, São Paulo. Né, a gente vem desde 2016, né, nesse trabalho, né, de ajudar eles a trazer as questões regionais e os cuidados que tem que ter em cada tipo de obra, né, para as especificações do DENIT, que elas são mais nacionais, são mais abrangentes, né? Elas não trazem a especificidade de cada estado, né? Por exemplo, em estados do sul, onde tem basaltos com grande absorção, né, a gente tinha demanda de proteger melhor o agregado, evitar que utilizasse agregado com absorção mais elevadas, que isso até agora foi incorporado, né, na nova especificação do DENIT. Né? Então, mais era essa demanda, né, desses DRs, né, para esse tipo de adaptação às especificações do DENIT. Exatamente. Então, assim, quando a gente pensou em montar essa mesa, né, a gente tem aqui as figuras importantes, né, atuando em fóruns específicos de normalização. Então, a gente tem aqui o DENIT, né, representado por mim e pela Bia, o Luiz Henrique, né, representando a ABNT, nós temos também o Paulo representando, então, a ABDR, e dentro desse contexto todo, e é exatamente, né, por isso que levou a gente a ter esse debate aqui hoje, a gente vê que nós temos, né, no âmbito federal, nós temos o órgão regulador, que é o DENIT. Dentro do DENIT, nós temos o Instituto de Pesquisas Rodoviárias, que desenvolve pesquisas, e das pesquisas, como resultado, nós temos especificações técnicas. Mas nós temos também alguns DRs que têm as suas especificações próprias, muitas vezes baseadas em especificações do DENIT, e aí particularizadas para os estados. Temos também normas da ABNT, que até pouco tempo atrás eram mais restritas à normalização de ensaios técnicos de materiais, mas a gente vê agora uma expansão, né, dessa normalização, pegando também a parte de serviços. E aí, dentro desse contexto todo, temos ainda a parte de rodovias concedidas, temos também concessionárias, que são reguladas pela NTT, e a NTT, por vezes, também tem algumas regulações próprias, se vale muito das normas do DENIT também, mas tem as suas regulações próprias, e as próprias concessionárias, por vezes, também trazem especificações particulares. Nós vivemos no ano de 2025 uma situação muito peculiar e bem particularizada, que foi a questão do desenvolvimento da norma, né, de reciclagem a frio in situ com emulsão asfáltica. E nós vimos no Brasil acontecendo o desenvolvimento dessa norma por dois grupos diferentes, né, no âmbito do Grupo de Estudos de Asfaltos, da EBNT, e no âmbito do IPR, e eu e a Bia fazemos parte desse grupo. Então, dentro desse contexto todo, vocês não acham que deveria existir uma coordenação nacional para evitar essa duplicidade de esforços? Eu concordo plenamente contigo, nós vivenciamos isso, como você também falou, nessa norma de reciclagem. Né? A ABNT estava seguindo com esse trabalho, o DENIT também, né, com esse trabalho, e, por sorte, nós conseguimos conversar, né, brevemente entre os protagonistas que estavam trabalhando naquele momento nessas duas normas, para fazer realmente um alinhamento, né, e tentar entregar ao mercado consumidor dessas normas ou seguidor dessas especificações algo que realmente tivesse a mesma linguagem, os mesmos procedimentos, os mesmos objetivos, para não criar esse problema dentro do nosso país, que nós somos já um país continental, né, com características de clima diferenciados, de tipos de solo, tipo de materiais, agregados, enfim, muito diferenciados, e a gente tem muitos órgãos tentando normalizar o segmento, como se falou,
alguns particulares, alguns oficiais, e em algum momento essas normas não conversam. Então isso vai criando certas dificuldades para o executor, para o empresário que quer fazer algum tipo de investimento no segmento, para o órgão que fiscaliza ou até para uma empresa fiscalizadora. Isso vai criando alguns problemas de interpretação, de conhecimento, de sequência lógica, de trabalho e tudo mais. Isso não é bom. Realmente nós precisamos criar uma forma, e depois eu vou comentar isso no decorrer, porque eu acho importante nós chegarmos num certo momento e fazermos uma conciliação disso tudo. Bia? Assim, a gente, assim como a BNT, a gente tem essa prerrogativa também de elaborar os nossos próprios normativos, né? Obviamente que uma coordenação no sentido de ter uma coerência entre uma norma e outra, caso, né, hajam duas normas sobre o mesmo assunto, ou sobre o mesmo serviço, ou sobre o mesmo material. Mas, assim, a gente tem uma demanda específica de normatizar aqueles serviços inicialmente para os serviços que a gente desempenha enquanto DENIT, né? Então, essas questões das particularidades mais regionais ou de outros tipos de contratações, às vezes de prefeituras menores, vão ter algumas questões que eu acho que as especificações do DENIT talvez não consigam atender, né? Elas vão estar realmente mais direcionadas para aquilo que o DENIT gostaria de ter como resultado final dos produtos, né, que ele está especificando. Mas a gente teve a oportunidade realmente de conversar e de entrar num acordo, né, entre esses dois documentos, antes de que eles estejam aí para serem utilizados. Eu acho que isso é muito saudável, sim, né? Mas desde que a gente entenda também que algumas particularidades a gente vai ter uma certa dificuldade de manter igual, digamos assim, né? Só avisar o Paulo. Então, Luciana, todas as reuniões que a gente tem lá do GT, uma das questões que a gente fala é isso, né? A quantidade de normas que tem, né? Cada estado tem a sua, a prefeitura tem a sua, né? O DENIT tem a sua, né? E a gente deveria ter um esforço conjunto, né, para fazer a unificação dessas normas, né? Eu acho que o caminho, né, para isso, né, seria naturalmente, né, o DENIT como órgão federal, né, abraçar todas essas iniciativas, né, e dar espaço, né, para todos que estão trabalhando nas especificações, né, poderem contribuir para isso, né, e poder termos normas que sejam mais representativas, né, dos serviços que estão sendo feitos, e a gente poder ter um caminho, né, para a gente passar por normas, se fala por desempenho, ou na realidade eu digo que seria também por resultado, né, da gente especificar mais, né, o desempenho que se espera dos serviços que estão sendo executados do que a forma como são executadas, né? Coisa que a gente observa nas reuniões que a gente tem é que essa questão das normas hoje descreverem os serviços que são feitos, né, ela vem da época que foram feitas, na década de 50 e 60, né, onde os serviços eram executados ainda pelos órgãos rodoviários. Então, era o DAIR, era o DR de São Paulo, os primeiros, né, DR de Minas, que executavam as obras, né? Então, eles detalhavam como era feito os serviços para ser feito isso. Hoje, como os órgãos são mais gestores, né, de contratos, né, eles gerenciam os contratos e não tem nenhum órgão hoje que execute obras, né? A gente deveria partir, né, para especificações mais por desempenho ou resultado, né, o resultado que se espera do serviço executado, ao invés de estar trabalhando mais com normas, né, que descrevem o serviço, né? Se eu puder também complementar um pouco, assim, Paulo, na verdade, assim, o DENIT, as nossas normas, elas orientam muitos dos nossos fiscais de contrato. Então, assim, eu nem sei se a gente só faz gestão de contrato. Na verdade, a gente faz fiscalização também, né? Então, essas informações, elas são importantes,
ainda de constarem nas especificações, elas vão orientar as medições, elas vão orientar as composições de custo, né, elas vão orientar ali o trabalho da fiscalização de campo. Então, eu acho que a gente ainda precisa ter, no modelo que a gente ainda tem hoje, de contratações e de execução de serviços dentro do DENIT, eu acho que ainda é importante. Eu acho assim, com relação ao DENIT, né, é muito difícil, né, já é difícil para um órgão federal fazer uma norma que valha, né, para todo o país, onde a gente tem vários estados com climas diversos, materiais pétreos diversos, né? Então, de conseguir chegar numa norma que atenda todos esses estados já é extremamente difícil, complicado. Eu acho que a gente tem assim um modelo que seria um modelo bem bacana, que é o modelo europeu, onde você tem normas que são unificadas, né, como o Paulo bem colocou na nossa prévia da nossa mesa redonda, mas que as normas são unificadas, mas cada país pode particularizar as condições climáticas e de materiais locais. Então, eu acho que a gente poderia pensar de um modelo como esse europeu, talvez seja um modelo bacana da gente ter como modelo mesmo, entre aspas, né? Porque as regionalidades, as particularidades regionais são muito fortes aqui no Brasil, né? Um estado do Sul tem materiais com comportamentos completamente diversos dos materiais que a gente encontra no Nordeste. Às vezes, no Nordeste, a gente não encontra, né, materiais pétreos para fazer determinados tipos de serviços. Com base nessa experiência que eu citei da Europa, com base na experiência que vocês têm de outros países, vocês acham que o Brasil, né, poderia copiar esses modelos ou tomar eles como base? Qual que é a experiência de vocês com normas sem ser brasileiras? Eu acho importante. Tá ligado? Eu acho importante, talvez, como o DENIT, um órgão federal e que abrange todo o território nacional, ele poderia ter normas mães, né, e anexos regionais. Então, cada regional, cada estado, enfim, criariam seus anexos com as suas particularidades em relação aos materiais, às propriedades dos materiais, e uma norma mãe que traria o desempenho que o órgão exige dos seus ativos. Eu acho que isso seria algo que poderíamos fazer. A Europa fez isso, né, que o Paulo comentou ainda há pouco, a Luciana também. A Europa fez isso, né? Existem as normas agora unificadas na Europa e cada país fez lá os seus anexos, as suas particularidades e tudo mais. Então, isso ajuda bastante, porque principalmente para o executor de obra, para o contratante, para o projetista, ele tem uma segurança que ele vai trabalhar dentro de um ambiente que está na região de atuação naquele projeto. Então, isso ajuda bastante. Porque muitas vezes nós nos deparamos com algumas especificações, algumas normas muito abrangentes, e o material regional ele não se enquadra, né, de forma alguma, seja por características de granulometria, equivalente de areia, enfim, todas as particularidades, principalmente dos agregados, vamos aqui falar, mas solos também tem essa dificuldade. Então, a gente tem que realmente ter alguma coisa muito abrangente, que guarde tudo, e fazer alguns anexos regionalizados. Eu acho que isso seria bem interessante. Então, analisando, né, essa forma, como fazer isso, como a Beatriz falou, né, da dificuldade do DENIT para colocar, a gente teria que mudar um pouco o processo também, né, que lá também teve, a partir de 2016, uma evolução da forma de contratação. Então, os contratos também são diferentes. Lá são mais contratos hoje por performance e desempenho, né, que são oriundos dos bancos de desenvolvimento, pessoal do Banco Mundial, BID e outras agências, né, de fomento, né, eles têm tipos de contratos que hoje eles se enquadram, inclusive, dentro da nova legislação, né? Então, a forma de contratação, por exemplo, de descrever como o serviço é feito, né, deveria fazer parte do processo de licitação, processo licitatório, né, do edital, como está lá, colocar, né, e não está na especificação, porque isso é uma coisa também que engessa um pouco, né, de você colocar que a compactação, por exemplo, de concreto asfáltico tem que ser feito usando um rolo de pneu de 80 a 100 ou de 100 a 120. Você já colocou lá 2 rolos de pneu, então tem que ter na obra. Se o cara compra um equipamento ultramoderno que consegue fazer a compactação com rolo duplo liso vibratório, né, oscilatório, né, que é um equipamento hoje que consegue sozinho fazer a compactação,
Ele não pode, porque a especificação, como ela é uma regra, né, ela é a lei que determina como os contratos vão ser executados e como vão ser medidos, né, como a Beatriz falou, ele não pode utilizar, ele obrigatoriamente tem que usar o rolo, porque a especificação está determinando que ele seja utilizado, né? Então, a gente, mudando um pouco a forma de contratação e as especificações, a gente consegue dar um passo bem grande aí para a gente modernizar a forma de especificação e de execução das obras, né? Pensando assim, na forma de contratação, né? Hoje, na verdade, nas contratações integradas, né, um pouco a gente já tem esse modelo, né, onde a contratada ela tem uma certa liberdade de apresentar inovações, né, ou procedimentos diferentes, desde que mantenha ou, né, garanta um desempenho superior àquele previamente contratado, assim. Mas isso é uma realidade, né, para grandes contratações, grandes obras, grandes projetos de infraestrutura, né? Enfim, a gente tem outros modelos de contratação, às vezes só de conserva, só de manutenção, e, enfim, teria que se debruçar um pouco sobre essa questão. Mas voltando aqui, né, na questão do modelo, né, de normalização, a gente falou sobre a questão do modelo europeu, que seria uma forma, né, legal da gente pensar que poderia ser implantada aqui no Brasil, mas, voltando agora aqui também para o DENIT, né, que é o órgão que a gente atua, desenvolvendo lá as normas do IPR, eu penso que a forma como a gente tem feito hoje, né, de atualizar o nosso corpo normativo, que não é uma tarefa muito fácil, né? O DENIT tem mais de 400 normas, acho que a última vez a gente estava com... São 441, né? Isso. 441, mais 50 manuais. Mais 50 manuais. Então, assim, a gente tem esse corpo normativo para manter ele atualizado, porque a gente sabe que norma desatualizada é prejuízo, e a gente tem também os manuais, que são documentos mais completos, mas também mais complexos para serem atualizados. Então, eu vejo muita paridade entre o modelo que o DENIT hoje estabelece, né, para desenvolver suas normas, para atualizar suas normas, mais similar ao modelo de desenvolvimento de normas americano, onde você tem o Federal Highway Administration, responsável, né, pelas normas, mas que também suga muito das informações que vêm das universidades, principalmente a Universidade do Texas, alguns grandes centros de pesquisas, e os próprios DOTs, que seriam os DRs regionais nos Estados Unidos, né? Eles também desenvolvem pesquisas e dão esse feedback para a melhora das normas assim, do FHWA. E tem a questão também, como aqui a gente tem a ABNT, que tem mais normas de ensaios de materiais, a gente tem lá a STM, né? Que é mais responsável também pelas normas de materiais. E dentro desse contexto, Bia, dessa paridade aí entre o modelo americano e o nosso modelo específico dentro do DENIT, a gente está tendo os termos de execuções descentralizadas, né, com várias universidades. Eu mesma sou fiscal do TED 680, uma parceria do DENIT com a COP e o FRJ, onde nos dias atuais a gente está estudando aí quais que seriam os ensaios de desempenho, né, para serem aplicados a ligantes asfálticos, para que a gente pudesse partir, então, para analisar por desempenho os ligantes asfálticos, por ensaios mais racionais e menos empíricos, né, a caracterização dos ligantes asfálticos. Mas você pode complementar os outros TEDs também, que a gente tem dentro do DENIT? O DENIT hoje está com 9 TEDs, se não me engano, com universidades em todo o país, né? No Nordeste, no Sul, no Sudeste, principalmente, mas está expandindo aí para outras regiões. As especificações, as normas, elas derivam ali da pesquisa, né? Elas vão beber daqueles resultados, daquele estado da arte, né? E esses TEDs, eles têm sido uma oportunidade incrível de aproximação da academia com o órgão, com o DENIT. Eu também fiscalizo um dos TEDs, e a gente ali está finalizando, assim como o TED da COP, Luciana, e a gente sai no final desse período de 5 anos, que foi aí essa pesquisa, com propostas de novos manuais, de atualizações de manuais, ou com propostas de novas especificações, ou com propostas de melhorias das especificações que a gente já tem. Então, eu acho que isso é um caminho
que eu vejo com muito bons olhos, assim, eu acho que é um caminho até que deve continuar, deve perdurar. Eu acho muito interessante, achei bem interessante na minha experiência particular, assim, em relação a esse processo, de ver a academia olhar para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, né? Que às vezes a gente tem a impressão que eles estão muito distantes ali né, da nossa realidade. E eu acho que houve essa escuta, e acho que os nossos normativos, eles estão... E esse resultado está começando a aparecer nos nossos normativos, né? E vão aí nos próximos anos aparecer e entrarem em vigor. E eu não vou deixar de destacar, né, o TED, que deu origem ao Medina, né, que foi o TED também com a COP, o FRJ, o TED 682, e agora o TED com a Universidade Federal de Brasília, que deu já o fruto da gente ter agora o Medina 2.0, lançado essa semana pelo DENIT. Então, são parcerias muito importantes, né, entre a academia e o DENIT, que estão dando origem a normativos cada vez mais atualizados e métodos de desempenho mecanístico empírico, Exato. que a gente, não, né, a gente tinha que sair do empirismo o mais rápido possível. Acho que o Luiz queria complementar quando eu falei sobre o modelo brasileiro. Não, eu acho muito interessante essa aproximação do DENIT com as universidades, né? Acho que esses programas que foram criados realmente ajudaram, né, nesse momento, principalmente nesse momento que nós precisamos muito estudar desempenho dos pavimentos, mas eu sinto falta de um ponto que eu acho que está em aberto nesse segmento, que é a aproximação dos DRs com a academia, né? Então, os DRs, como estão bem regionalizados, e algumas academias estão bem regionalizadas, eu acho que eles poderiam ter um approach entre eles, para que isso também fosse reportado ao DENIT, talvez até o DENIT pudesse fazer todo esse gerenciamento, porque a gente tem visto, muitas vezes, DENIT, academia conversando, e nem sempre o DR pode estar envolvido no processo. Então, algumas contratações estaduais podem sofrer aí com algumas lacunas que não foram bem cobertas. Então, eu acho que se nós estamos aqui tentando criar um novo modelo, eu acho muito valoroso essa relação DENIT-academia, mas eu acho que os DRs deveriam investir também na academia regional, para que essa academia regional pudesse realmente estudar os materiais regionais e entregar aos DRs, que hoje já não tem um corpo técnico tão avançado, né? A gente sabe o modelo que está aí exposto no Brasil, e isso poderia fomentar de tecnologia e qualidade os DRs, e aí sim isso tudo gerido pelo órgão federal. Acho que seria uma boa solução. Eu acho também que esse é o caminho, Beatriz, para a gente conseguir evoluir com as questões das especificações, né, de juntar, concordo com o Luiz que os DRs deveriam participar mais, né, mas a gente juntar com a academia para poder ter, que é hoje eles que têm a capacidade hoje de gerar, fazer ensaios, eles têm os equipamentos, eles evoluíram, né, já foi lá atrás os DRs, né, uma época foi as distribuidoras que deram uma evoluída, mas hoje a capacidade das universidades de entregarem, né, resultados de ensaios e pesquisar e desenvolver novos parâmetros para as misturas, né, ela é muito grande, né? Eu tive há uns 30 dias atrás, vendo uma palestra lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde estava o Luciano Specht, o Lélio apresentando, a Leni e a Lisiane, lá de Santa Catarina, apresentaram algumas coisas. Então, a Leni apresentou muito sobre a questão lá de reologia dos ligantes, né? Eu acho hoje que os ligantes no Brasil, eles são bem especificados pela ANP, né? A ANP, ela faz ali, tu consegue hoje ter o mesmo ligante que você tem no Rio Grande do Sul, é o que você tem no Acre, é o que você tem no Rio Grande do Norte, aonde tem fábricas, isso aí é bem especificado. Nós podemos evoluir muito ainda, né, colocando a reologia também para dentro dessa especificação, para a gente ter melhor detalhado o comportamento dos ligantes, né? E também a gente deveria avançar, né, pensando no concreto asfáltico, por exemplo, no concreto de cimento Portland, numa melhor caracterização dos agregados, né? Hoje, agregado, a gente coloca o quê? Curva granulométrica e parâmetros ali de abrasão, sanidade, limite de liquidez. Não tem como lá fora, as especificações para o desempenho, elas têm uma característica muito melhor dos agregados. Por exemplo, os agregados são selecionados entre peneira, obrigatórias para fazer concreto asfáltico ou concreto cimento, né? As pedreiras terem agregados de 0 a 3, de 3 a 6,
6 a 9, é muito melhor graduado, e também a forma como os agregados, né, são manipulados, né, na britagem. É obrigatório passar em VSI para você ter uma cubicidade melhor, né? Então tu consegue fazer uma graduação muito mais detalhada, né? Hoje a nossa faixa é muito... O concreto asfáltico no Rio Grande do Sul é diferente do Acre, né? O ligante é igual, mas por causa dos agregados, né, independente de ser basalto, granito ou calcário, né, se a gente não tiver uma regulação melhor do formato dos agregados, a gente não consegue realmente evoluir para especificações por desempenho, porque a gente não vai conseguir reproduzir, né, o mesmo comportamento mecânico das misturas, né? Eu botar assim, na especificação do DENIT, em vez de ser faixa B e os parâmetros, eu vou colocar lá, um concreto asfáltico tipo 2, onde as características granulométricas estão bem definidas desse tipo 2, né, com a B15, seria um asfalto borracha. Aí o que eu vou ter de variação seria, como eu sei o comportamento mecânico que as universidades, os laboratórios vão me dizer, exatamente o comportamento dessa mistura em termos de resistência à tração, de módulo de resiliência e todos os ensaios, né, que são para a gente poder usar o método mecanístico empírico, né? A gente teria só a questão da espessura, seria a única variável, né? Qual espessura você está usando, porque o resto, como a granulometria e o ligante está muito bem definido, né, os outros parâmetros seriam, né, praticamente o mesmo em qualquer lugar, né? A gente conseguiria evoluir para as especificações, né, meias gerais para todo o país, né? Uma coisa que é muito importante, e tu bem colocou isso aí, se nós queremos subir a qualidade do desempenho dos nossos pavimentos, nós também vamos ter que nos inserir nos equipamentos. Então, hoje, por mais que você tenha lá uma forma de trabalhar dentro de uma britagem com os teus materiais, a tua usina está limitada a 3. Então, o que você poderia fazer uma dosagem com 4, 5 classificações, né, e realmente estudar um desempenho daquela mistura de forma adequada, quando você chega na prática, você vai encontrar uma usina, quando for boa, né, com 3 silos de agregados. Então, você fica se limitando a trabalhar com 3 tipos de agregados. Então, essa evolução, ela precisa passar por toda a cadeia. Então, também é um trabalho muito importante dos órgãos federais ou estaduais, é uma certificação, né, principalmente de usinas de concreto asfáltico, né, que elas deveriam ter configurações mínimas, né, para atender essas características de desempenho, e equipamentos executivos, porque a gente acaba se deparando no nosso dia a dia com usinas de concreto asfáltico que não estão qualificadas, né, em níveis de estrutura para gerar uma mistura de bom desempenho, e nem lá o trem de compactação, o espalhamento também não é adequado para fazer o que o nível de tráfego, o que o nível de clima vai exigir daquele pavimento. Então, a gente tem que dar uma sacudida na cadeia como um todo, né? E os equipamentos, eu lembro que eu vi na Europa, até num encontro de asfalto borracha que nós estávamos, não sei se você lembra disso, em Munique, eu fui dar uma volta na cidade, vi uma obra sendo executada e me aproximei de uma vírgula acabadora, ela tinha lá um selo de certificação do órgão alemão, provavelmente dizendo que ela estava apta a executar aquele tipo de serviço. Então, isso hoje também é algo que está muito solto no Brasil. A gente está falando aqui, né, tanto o Paulo quanto o Luiz adiantou aqui na questão da mistura, mas na questão do desempenho, né? Paulo começou a falar sobre desempenho, que a gente tem que cobrar mais desempenho dos agregados, a gente tem que cobrar mais desempenho dos nossos ligantes, desempenho da mistura. Então, a gente está cada vez mais, né, migrando para isso. Né? A gente está desenvolvendo cada vez mais ensaios, principalmente a academia, que já está super avançada na questão dos ensaios de desempenho. A gente está agora, né, dentro desse programa, dessa parceria, melhor dizendo, entre o DENIT e a COP, fazendo ensaios super avançados de ligantes asfálticos, tentando achar correlação, né, entre ensaios de ligantes que irão reproduzir os principais defeitos do pavimento, quer sejam fadiga e deformação permanente nas misturas. E a gente vem avançando, e aí fica a pergunta, né? Isso tudo tem que ser colocado em prática. Na visão de vocês, quais serão os gargalos que a gente vai enfrentar quando a gente efetivamente adotar normas de desempenho de ligantes asfálticos no Brasil?
Se eu Beatriz, puder, por até favor. porque eu quero pegar um gancho da sua resposta anterior, né? Eu estou pensando aqui muito no processo de atualização da norma 031, que é a norma de concreto asfáltico, né? Que a gente, enfim, foi publicada ano passado, mas o processo de atualização dela levou talvez 2 ou 3 anos, né? Ela traz já algum ganho nesse quesito de desempenho, né? Ela já traz algumas possibilidades, mas eu lembro muito do desafio, por exemplo, da usina, né? Houve um momento ali onde se tinha a intenção de limitar somente ao uso de usinas gravimétricas, né? Só que você se depara com um problema gigantesco da cadeia. 10% de usinas gravimétricas no Brasil. Então, e aí você passa pelo problema também de que não é só o DENIT que executa CBUQ com a 031, são as prefeituras, são DERs, né? Então, como é que uma prefeitura vai ter condição de contratar um serviço de pavimentação urbana e exigir que aquele CBUQ seja produzido com usina gravimétrica, né? No interior, de onde quer que seja, aí no país, né? Então, essa questão dos equipamentos, das usinas, isso tudo são desafios que a gente tentou encarar nessa revisão de 2024, né? Mas é algo que realmente é bastante complexo de colocar todos os players assim, no mesmo nível, né? Eu crio problemas para o meu colega que está fiscalizando, porque ele precisa produzir, e lá na região dele não tem, às vezes, o material, ou não tem a usina que vai atender né? Não tem os silos, não tem usina de 5 silos. Foi uma das questões também que foi colocada na atualização. Vamos exigir que a usina tenha mais silos, assim, mas aí você não consegue mais produzir CBUQ, porque não tem usina que vai me atender. Eu tenho a solução. Eu sei que eu vou produzir um material de muito melhor qualidade, né? Mas se eu não tenho condição de produzir, aí entra numa daquelas questões que você colocou, Luciana, no início, né? A minha norma, ela está ali só de enfeite, né? Porque ela pode ser muito moderna, ela pode estar alinhada com o estado da arte. Ela pode estar, mas assim, ela vai ser efetiva, né? Então, eu acho que a gente tem tido muito esse trabalho de tentar equilibrar aí todos esses pratinhos, né? Trazer o desempenho, mas ao mesmo tempo, enfim, continuar podendo produzir o que a gente produz, né? Fazer os nossos serviços. Não, Beatriz, é muito importante essa tua colocação, porque ela é a nossa realidade. Mas eu acho que nós precisamos evoluir também. A metodologia SuperPave, conforme o nível de tráfego, ela vai exigindo cada vez mais dos materiais. Você tem que melhorar o teu equivalente de areia, você tem que melhorar a tua sanidade, tu tem que melhorar o teu tamanho de partícula, enfim. Conforme o teu N vai crescendo, você tem que ir melhorando as tuas características de material. E os equipamentos deveriam ser assim também. Então, assim, não se quer que se coloque que é proibitivo usar uma usina volumétrica, isso não é necessário você fazer isso, mesmo porque, muito bem calibrada e trabalhada, uma usina volumétrica vai te apresentar bons resultados. É claro que as usinas gravimétricas te dão maior segurança, né? Ela não vai errar. Agora, se você colocar para determinados segmentos, determinadas rodovias que têm um determinado N, a exigência dessas usinas gravimétricas, você vai atender os grandes centros, que esses grandes centros serão naturalmente cobertos por essas características. Quando você vai para o interior do país, que realmente as rodovias não têm uma capacidade tão grande de tráfego, é claro que a exigência diminui e aí você também vai fazer a adequação do equipamento. Em relação à tua provocação, eu acho que nós vamos ter que passar por 3 pontos que são muito relevantes na minha visão. Primeiro, a previsibilidade de atualização de norma. Isso é algo que tem impactado muito o segmento, né? Porque o empresário que está lá na ponta, comprando equipamento, investindo no seu negócio,
se ele não tiver uma previsibilidade de atualização de norma, ele não consegue fazer uma previsibilidade do seu business. Ele não sabe se o investimento que ele vai fazer hoje numa britagem, numa usina, num equipamento, vai ter condições de atender aquele desembolso. Porque, de repente, daqui a 2 anos, muda a especificação, muda a norma e ele fica novamente desatualizado. Então, essa falta que nós temos de previsibilidade, de atualização de normas no Brasil, impacta muito o lado do investidor. Então, isso tem que ser resolvido, tá? Porque, por exemplo, os Estados Unidos está discutindo Superpave desde o final da década de 90. Então, estamos falando mais de 30 anos. Após 30 anos, chegaram à conclusão que talvez o compactador giratório não seja aquilo tudo e tudo mais. 30 anos, ok? Aqui no Brasil, muitas vezes, você começa a trabalhar de um jeito, daqui a 2, 3 anos muda tudo. Não é mais assim, agora é desse outro jeito. Pronto, todo o investimento que eu fiz foi perdido. Eu vou ter que novamente me readequar porque eu estou desatualizado. Outro problema. E a gente não tem tanto dinheiro quanto eles. Não, né? zero dinheiro, né? E agora, voltando à nossa maior realidade também, nossa mão de obra. Nossa mão de obra Exatamente, esse era o ponto. nós estamos com uma certa dificuldade de qualificar nossa mão de obra. Então, não adianta você ter norma, um documento, e a mão de obra não é qualificada para fazer com que aquilo aconteça na realidade. E o outro também grande gargalo é equipamento. Então, assim, hoje você vê equipamentos de desempenho, para você medir aí uma deformação permanente, são equipamentos robustos, caros. Nós não temos uma indústria nacional. Se temos, ela é muito pequena ainda, não conseguiria atender a demanda. Então, nós teríamos que criar condições de ter uma indústria nacional para geração de equipamentos nacionais, para que a gente tivesse preços justos aqui. Porque tudo que nós compramos fora e quando nós vamos nacionalizar, dobra de preço, pela carga tributária que nós temos hoje. Ou algum incentivo para que nós realmente pudéssemos comprar esses equipamentos, trazer, nacionalizá-los aqui de uma forma mais tranquila, mas hoje inviabiliza. Hoje, um laboratório de uma estrutura para medir desempenho no final, tendo todos os outros ensaios anteriormente, vai gerar aí 3 milhões, 4 milhões de investimento. Quem é que está disposto a desembolsar isso aí e colocar no mercado que também tem esses problemas de sazonalidade, né? Então, ao meu ver, são esses pontos. E também chegar à conclusão sobre quais ensaios a gente vai realmente adotar. Porque a gente não tem, como você disse, a gente não tem tanto dinheiro assim para investir em algum equipamento e depois ele ser descontinuado. É óbvio, né, que a pesquisa está sempre em evolução, né, é normal, é do jogo, mas para um país como o nosso, né, a questão, você destacou muito bem a questão de deformação permanente, por exemplo, de misturas asfálticas, que a gente dentro do Medina tem o Flow Number, mas para algum tipo de misturas, por exemplo, que tem asfalto borracha, ele já não traduz bem o desempenho, a deformação permanente. Vamos adotar o Hamburgo, vamos adotar o SSR. Então, todas essas, né, opções que a gente tem, mas para um país como o nosso, a gente tem que chegar a uma conclusão sobre qual o melhor ensaio, né, a ser adotado. Exatamente. Isso tudo vai desestabilizando a cadeia produtiva, economicamente falando, e aí o empresário ele fica receoso, né, de aonde alocar o seu recurso no seu business. Para onde é que eu vou? Será que esse é o caminho? Você monta um laboratório desse, gasta lá 3, 4 milhões, no ano que vem, olha, esse ensaio não vale mais, isso não serve, a correlação não é boa, apareceu outra coisa, algum órgão especifica outro tipo de ensaio, aquele negócio fica lá na prateleira. Só para finalizar, eu já fui em universidade que fadiga 4 pontos, está lá em cima da prateleira. É até um aparelho bonito, o pessoal coloca lá em cima da prateleira, fica bonito, fica lá na estante, mas ele deveria estar dentro do laboratório. Mas por quê? Todo mundo investiu, chegou num certo momento, isso não tem correlação campo-laboratório. Pronto, encosta e ninguém usa. E é caro. Sim, eu acho que essa questão dos laboratórios, né, a parte de controle de qualidade de obra vai continuar sendo marcho para ligantes asfalto, para misturas asfálticas, né?
o que vai acontecer, a gente tendo uma caracterização melhor dos agregados, a gente especificando melhor os materiais que constituem os equipamentos, as usinas, a gente vai conseguir ter um comportamento melhor das misturas, onde esses ensaios vão ser feitos nas universidades, né, que elas vão, né, com a prática e a repetibilidade dos ensaios, né, eles dizer exatamente o comportamento que essas misturas vão ter. A gente não tem, acho, como imaginar que tudo que a obra vai ter um equipamento desse, né? Ligantes, vai ser responsabilidade das distribuidoras de asfaltos fazer os ensaios, né, reológicos e dar a caracterização melhor lá para o grau PG, como vai ser feito dos ligantes que ela produz e apresentar um certificado de qualidade. Né? O que vai ter lá na obra é fazer os ensaios convencionais, ponto de penetração e viscosidade. Né? E a parte da mistura vai ser marcha. Vou discordar. Oi? Vou discordar, a moderadora discorda. Não, estou dizendo assim, porque se a gente for para desempenho, quando esse asfalto chegar na obra, eu vou ter que medir desempenho. Assim, no meu ponto de vista, tá? Não que a gente vai fazer todos os ensaios completos, mas se estão me entregando algum ligante com algum grau de desempenho, eu acho que algum ensaio, sabe, tá, Paula? Assim, a gente está aqui para debater. Algum ensaio de desempenho, eu acho que vai ter que ter lá. Porque senão a gente continua no empirismo. É óbvio que eu acredito no distribuidor, acredito. Mas sempre que eu dou aula, eu falo para os meus alunos, a ficha de caracterização do ligante asfáltico que o distribuidor te entrega, você vai guardar ela com todo carinho, amor, você vai relacionar ela com o trecho da obra, o quilômetro que você usar, vai guardar uma latinha com muito amor também, mas você vai fazer todos os ensaios que estão prescritos na norma de recebimento. Então, a partir do momento que a gente muda também para o desempenho, os ensaios de desempenho também têm que ser feitos, assim, do meu ponto de vista, né? Não sei o que pode continuar a sua linha de raciocínio. Sim, mas eu acredito que seria uma responsabilidade maior da ANP, por exemplo, de fazer os ensaios nas distribuidoras e regular se elas estão ou não estão atendendo, né, os ensaios de desempenho previstos. Né? Se pensar que as obras vão ter, aí a gente não vai conseguir avançar para especificações por desempenho. Né? É uma da questão do ligante asfalto, que a gente estava discutindo agora na reunião antes do GT, né? Até uma questão, pô, a gente tem ou não tem que fazer todos os ensaios, né? A gente tem que fazer os ensaios, né, básicos de caracterização e guardar essa amostra. Aonde surgirem problemas, você vai lá e faz todos os ensaios, naquela amostra que foi, né, especificada, que foi referenciada a cada segmento executado. Né? Mas se não acontece nenhum problema na obra, né, por que a gente vai fazer todos os ensaios a um custo caríssimo? Né? Então, a gente tem que avaliar bem essa questão, né, o tipo de ensaio que vai cobrar para não inviabilizar. Sim, tem que ter muito debate para a gente chegar nessa Até porque, conclusão. quando a gente traz o Medina para a nossa realidade como agora, né, eu estou fazendo o meu projeto estrutural baseado naquelas propriedades. Assim, eu preciso, de alguma forma, garantir que aquilo está sendo executado, o mínimo está sendo atendido. Então, assim, eu não vejo, por exemplo, se eu especifiquei um flow number mínimo para a minha mistura lá no meu projeto de estrutural, eu não controlar isso em obra. Né? Algum controle de flow number eu vou ter que fazer, por exemplo. E aí eu concordo muito, Luiz, com a sua linha de... assim, pessoalmente, eu concordo muito com essa sua linha de raciocínio, né? Do Super Baby, de você ter categorias de projeto. Eu não vou precisar fazer, eu não vou nem, talvez, dimensionar com Medina uma rodovia com um tráfego baixo. Não faz sentido. Né? Mas a gente talvez precise pensar numa forma mais clara de categorizar os nossos projetos. Aonde é que eu vou poder alocar muitos recursos, porque vai ser um grande projeto de infraestrutura, é um projeto que vai custar muito ao Estado, eu vou ter condição de investir num maior controle, em melhores materiais, em melhores usinas, em melhores equipamentos, enfim. Em outros, não. Né? E a gente teria que, talvez, se debruçar sobre isso, ter uma, né, acho que não sei se é só o número N, mas, enfim, outros critérios de projeto que a gente possa fazer essa separação. Eu acho que também uma boa saída para a gente envolver o desempenho no campo, né? Eu concordo com o Paulo, concordo com a Luciana, com os dois. Assim, em termos de ligantes asfálticos, o México nos dá um grande exemplo. O México ele tem uma especificação híbrida. Ele trata a parte de desempenho, a reologia, ele faz todo o estudo reológico, os parâmetros reológicos, e ele faz uma correlação com o empirismo. Né? Então, o que acontece no México e em alguns outros países?
O produtor, ele tem que garantir o desempenho, perfeito, vai fazer toda a parte de rologia, vai garantir o desempenho, vai dizer ao seu cliente aonde ele pode ser utilizado aquele ligante asfáltico, e aí ele faz uma correlação com alguns ensaios empíricos que são facilmente feitos na obra para um recebimento de carreta. Porque eu concordo com o Paulo, e aí puxando um pouquinho a sardinha, você chegar com uma carreta de asfalto numa obra, a obra parada, precisando ser descarregada, esperar uma coleta e uma adaptação de um ensaio reológico, uma análise reológica, aquele negócio vai ficar 2 dias lá parado e a obra não tem esse tempo, né? Talvez pensar numa periodicidade maior. Você pode fazer, né, por amostragem, a parte reológica, mas o recebimento você vai continuar fazendo pelo empírico, desde que haja uma correlação entre os dois. Essa correlação tem que existir. A minha reologia deu isso, então significa que o meu PA tem que estar enquadrado nessa faixa, recuperação elástica, se for o caso, penetração, enfim. Isso tudo vai estar correlacionado. Em relação às misturas, aí eu acho que ficou mais simples. Se você desenvolve a mistura asfáltica a partir do desempenho que você quer, pelo trincamento, pela deformação permanente, a hora que você atinge esses parâmetros, você vai lá e reconhece a volumetria. E aí você vai controlar, né, você vai fiscalizar pela volumetria. E aí, por amostragem também, você faz depois alguns ensaios de desempenho para ver se essa correlação se mantém. Porque também não tem como o campo fazer um controle de mistura asfáltica por desempenho. Porque também você vai ter 10 quilômetros executado até sair um resultado de desempenho. Então, você pode ter essa forma de manobrar dentro do seu laboratório o empirismo com a parte de desempenho. A norma, por exemplo, a daqui a pouco eu deixo você complementar, tá, Paulo? A norma 031, por exemplo, de 2024 do DENIT já traz, né, ensaios de desempenho, tanto do ligante asfáltico, onde a gente já inseriu, né, o JNR, que vem do ensaio de MSCR, que eu acho que para mim já é um ensaio consolidado para a questão de deformação permanente dos ligantes asfálticos, e caso também seja indicado, um ensaio de LAS, né, Linear Amplitude Sweep Test, para verificar mais ou menos, que tentam traduzir ali a fadiga do ligante, mas não é um ensaio ainda que seja de senso comum, que ele realmente traduza a fadiga do ligante, nem no SuperPave não é citado, né, em vários congressos que a gente participa, né, a gente não vê muito essa tendência de adoção do LAS. Mas, enfim, a gente já está migrando para esses ensaios na 031. E na parte de misturas também já estamos colocamos o flow number, colocamos o módulo, né, colocamos também o DU e alguns outros ensaios mais avançados para a qualidade das misturas asfálticas. Mas se a gente for pensar que a gente não vai avaliar, né, o desempenho do ligante, não vou avaliar o passo a passo da confecção do concreto asfáltico, vou avaliar só o desempenho dessa mistura, aí não sei, ficou parecendo igual quando a gente parou de avaliar a questão da qualidade do polímero, da quantidade de polímero que a gente coloca no ligante asfáltico para fazer um asfalto modificado, e passamos a ver só o desempenho desse ligante asfáltico modificado, que também foi uma proposta e que a gente, né, no final das contas, a gente tirou alguns ensaios que eram feitos, né, obrigatoriamente nas normas com asfaltos modificados, de uma forma geral, com polímero, especificamente, e aí passamos a analisar desempenho. Também é uma outra forma de avaliar. Perfeito, mesmo porque você não consegue, a partir de um ligante modificado, identificar exatamente a quantidade de polímero que você colocou naquele ligante. Porque dependendo da matriz que você está usando, tanto de ligante quanto a polimérica, essas correlações elas vão se alterando. Então, é importante você medir o desempenho. Isso é a forma mais correta. Viu, Luciana? É que entra a importância também da alteração da forma de contratação. A gente não pode mais contratar obras, né, que, se a gente pensar em desempenho por empreitada, a gente tem que contratar, como o DENIT vem fazendo em algumas obras hoje. Eu acho que o pato hoje está sendo assim, né? Contratar por escopo, né, com preço global, com responsabilidade da empresa fazer o projeto executivo. Que aí você, com isso, ele vai ter o seguro garantia, onde você pode acionar, em caso de algum problema na obra daqui a 3 anos, 5 anos, por os materiais não atenderem, falta de qualidade, você aciona a empreiteira para corrigir o problema. Se ela não corrigir, você aciona o seguro garantia. Então, é uma mudança nós precisamos mudar o paradigma da forma de contratações, né, hoje de obras públicas, né? E o preço que a gente paga por obra bem executada
é o mesmo que a gente paga por obra mal executada. Então, tem empresas que têm equipamentos de primeira, usinas de ponta, que faz rebritagem para ter materiais de melhor qualidade, ela recebe a mesma coisa que a empresa que faz com equipamentos que não têm qualidade, que não são aferidos, né? Ela recebe exatamente a mesma coisa que a empresa que faz muito bem feito, né? Então, a gente tem aqui, na realidade, reforçar, fortalecer as especificações, a forma de contratação e achar ferramentas ou alternativas para a gente, por exemplo, a questão do agregado, que tem 3 silos, nós vamos ter 6, 7, a gente fazer pré-misturas desses agregados, né, em usina de solos, onde você vai conseguir, né, eu transformei 6 em 3 e consigo utilizar os 3 silos da usina, né? Então, buscar formas de a gente conseguir avançar, né, e talvez vai ter um ajuste de preços, né, uma melhoria, mas a gente vai ganhar o quê? Em obras de melhor qualidade com maior durabilidade. Então, se tiver um aumento de preço também é positivo hoje, se a gente fortalecer e cobrar mais nas especificações. Eu acho ótima essa discussão, mas eu gostaria de trazer para essa conversa os fiscais e o Tribunal de Contas para saber o que eles achariam. Fazem parte da nossa vida. E assim, é tudo muito bonito, sabe? Mas assim, é muito além da especificação, né? Você já está falando aí de contratação, a gente está falando da lei de licitações, então assim, a gente tem que trabalhar também com o que a gente tem, né? A gente tem a lei de licitações, né? Como assim eu vou pensar em novas formas de contratação? Né? A lei, dentro da lei de licitações públicas, né? Então, mas aí eu acho que, enfim, a gente acaba, às vezes, saindo muito da alçada da especificação em si, né? Até essa é uma questão que eu tenho, Luciana, de entender o que precisa, de fato, estar dentro da especificação e o que poderia ser orientativo, manual, né? Por exemplo, de um DR, eu posso adotar a especificação do DENIT, um DR qualquer, pode adotar a especificação 031 do DENIT, mas ele poderia orientar de que forma. Ele poderia dizer, por exemplo, esse item aqui, eu não estou exigindo que ele seja feito dessa maneira, ou você não precisa fazer tantos controles como tem na 031, né? Toda aquela rotina de controle, aquela quantidade de ensaio, fazer as suas particularidades, fazer né? as suas particularidades, né? Em relação à contratação, Paulo, eu queria também complementar que muitas vezes a gente não consegue contratar as empresas que fazem um bom serviço. E isso está muito além da especificação, sabe? Então, assim, infelizmente, é a realidade, né? A gente recebe, o colega, né, lá da unidade local, ele recebe o contrato que foi contratado com aquela empresa, né? E ele vai ter que trabalhar ali com ela, e a especificação vai ser a mesma, ele vai ter dificuldade de conseguir, muitas vezes, atender aquele que está na especificação. Ou, se ele pegar uma boa empresa, não, ele vai conseguir trabalhar com tranquilidade. Só complementando aí o que a Bia falou e Paulo, na questão de especificações mais regionalizadas, né? Como eu entendo isso? Se a gente tivesse uma norma, por exemplo, uma norma que fosse uma norma nacional do concreto asfáltico, e aí eu poderia, por exemplo, na questão da caracterização do agregado, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, é muito difícil você ter agregados que batam ali na resistência abrasão Los Angeles máxima de 40%. Mas todo mundo que trabalha no Rio sabe que aqueles agregados têm um bom comportamento na obra. Então, você pode se valer tanto, né, dessa cultura de quem já utiliza, dessa experiência, né, de utilização com agregado e sabe que ele dá um bom resultado. Temos também ensaios complementares, como o índice de degradação Marshall, né, com ligante ou sem ligante, mas que seria também ensaios que poderiam te ajudar a selecionar ali um agregado que não passasse nessa resistência mínima, né, que é requerida para o agregado, e você poderia colocar numa norma concreto asfáltico para o estado do Rio de Janeiro, com essas características mais regionalizadas. Características de absorção, que tem um problema muito sério nas regiões do sul do país, então colocar de uma forma mais clara, de uma forma mais correta a questão de verificação de absorção, principalmente por conta da absorção também do ligante asfáltico, comprometendo aí
o teor ótimo de ligante nas misturas, que acontece muito no sul do país. Então, eu acho que a gente tem esse caminho assim, que pode ser seguido, né? E dentro desse viés aí de contratação, Paulo, eu queria perguntar para você dessa sua experiência, e depois eu deixo você complementar, tá, Luiz? Dentro da sua experiência aí, do Banco Mundial, que você trabalhou bastante como consultor, o que você acha que a gente poderia, então, melhorar nos nossos editais de contratação de obras públicas e que poderiam avançar visando o cumprimento integral das normas brasileiras, por exemplo, nas normas de misturas, nas normas de reciclagem, dentro da sua experiência de contratação? Então, a forma essa de contratação, que até a Beatriz falou, de você contratar por escopo, né, com preço global, passando a responsabilidade pelo projeto para as construtoras, ela dá uma flexibilidade para a construtora pegar e desenvolver a especificação, né, para aquele tipo de obra. Então, ele consegue, dentro das especificações, às vezes mudar uma granulometria, mudar alguma questão, desde que aprovado pelo órgão, né, e que não perca essa questão que você falou do desempenho, né, então que ele demonstre, né, que a solução que ele está utilizando, ela tem uma equivalência estrutural com aquilo que estava sendo proposto, né. Um exemplo, a gente vem acompanhando todas as obras de reciclagem com emulsão, né, que é um trabalho hoje que é uma novidade, né, vem sendo especificado por alguns órgãos, como o DR de São Paulo especificou, o DENIT está especificando agora, saindo, né, e nós todos usamos como referência a especificação granulométrica, né, da espuma de asfalto ou as da Wirtgen, que ela coloca, que é feito por serviço de espuma. E, na prática, em todos os serviços realizados, já deve ter umas 15 obras feitas, nenhuma enquadrava nessa faixa. Todas enquadram na faixa de brita graduada, na faixa B de brita graduada. Então, a própria especificação ela tem que dar uma flexibilidade, ou de a gente acrescentar outras, ou na regionalização, né, de usar faixas granulométricas que sejam mais adequadas para os tipos de materiais que a gente tem, né? Por exemplo, a obra lá em Santa Catarina do DENIT é brita graduada e concreto asfáltico, né? Se a gente pensar na característica granulométrica dos materiais, não tem como ter a quantidade de pó e finos que tem onde é especificado para a curva granulométrica de espuma ou o excesso de finos ele é adequado para a espuma, que é onde ela reage. É adequado para o cimento, que é onde ele reage nos finos, mas na emulsão tu não precisa ter tantos finos. E o desempenho que a gente tem tendo das misturas em campo, né, ele passa com tranquilidade em todos os parâmetros que se coloca lá, de resistência à tração, né, a umidade seca induzida, a relação entre a resistência à tração, e também nas reflexões em termos muito baixos, né, que ela dá uma uniformidade muito grande. Então, às vezes, a gente exigir que tenha uma correção granulométrica, às vezes a gente acaba... para seguir a especificação, a gente acaba engessando demais, né? E as especificações elas não podem limitar, travar, né, o desenvolvimento tecnológico ou a regionalização do serviço que está sendo executado, né? No desempenho, se atendesse o desempenho, ela estaria adequada, né? Mas como a gente coloca na especificação hoje, que ela descreve exatamente como se executa o serviço, né, talvez fosse uma coisa que a gente tivesse que mudar, né? A primeira coisa é tirar a descrição do serviço das especificações, colocar isso no manual ou como um adendo, né, do edital, do termo de referência de contratação, né, ou uma obrigação da empresa demonstrar que ela tem habilitação técnica e equipamentos e pessoal para executar aquela obra que está sendo contratada, né? Pode falar, Luciano. Não, pode falar. Vou deixar você complementar, porque eu te cortei aquela hora. Não, pegando um gancho no que o Paulo falou, que a Beatriz já comentou, o que eu tenho sentido, né, nesses anos aí de mercado, e voltando agora ao tema, né, normalização, que muitos profissionais da nossa área, muitos empresários da nossa área, muitas vezes eles olham para uma especificação, para uma norma, como um problema. Eles têm um problema, eles vão precisar investir em equipamento e vão precisar investir em mão de obra. Então isso começa a ser um problema para alguns empresários, e isso é muito ruim, porque na verdade a norma ou uma especificação, ela tem que ser um ambiente seguro. A pessoa, o profissional que está atuando no mercado, seja ele qual for, né, vamos falar aqui do nosso rodoviarismo,
a norma traz para ele um ambiente de segurança, total segurança, principalmente jurídica. A norma ela tem que se caracterizar por apresentar características técnicas de inovação, né, e trazer segurança ao profissional. Então, eu sempre procurei tratar isso dessa forma e procuro tratar as minhas equipes, que sempre que você fizer algum procedimento, algum trabalho, seja ele qual for, dentro das especificações, dentro das normas, você pode ir para casa e dormir, tranquilo. Sempre que você ficar ao largo, aí você tem que também se preparar para fazer uma justificativa daquilo. Ao passo que quando você está num ambiente seguro dentro de uma norma, você não precisa justificar nada. A norma já te garante essa segurança, né? Então, essa visão, principalmente do empresariado, a gente tem que mudar, porque a gente se depara com laboratórios mal equipados, fora de norma, né, seja de equipamentos, você se depara com a mão de obra mal qualificada, né, mal treinada, e ninguém está investindo naquilo ali, o patrão não está investindo naquilo ali, ele simplesmente pega o profissional e solta dentro de um laboratório, e aí vai aprendendo com o tempo, e isso a gente sabe que não é uma prática, né, aceitável. Então, a gente tem que começar a parar de olhar para a norma como um muro, não é uma corrida de obstáculo que você tem que ficar, né, transpondo, vou pular esse muro, agora vou pular esse muro, agora tem uma especificação desse, pula esse muro também. Não, você tem que olhar para uma norma como um patamar de tranquilidade, de segurança, para você ter o exercício da sua profissão de forma adequada, né, tecnicamente, e muito importante, que é da parte de legislação. Você está coberto por aquela situação. Luiz, e eu vou complementar esse ponto, assim, porque ela tem que ser uma segurança para o profissional que está contratado para executar, e ela tem que ser uma segurança também para o profissional que está contratando, que somos nós, né? Perfeito, que perfeito, para ambos. Então, ela ambos. é um contrato para nós dois. É que geralmente o contratante, né, determina a norma, né, para o contratado. E o contratado não pode ver aquela norma como um muro que ele vai ter que transpor. Ele vai dizer assim, não, eu tenho que me adequar a essa situação aqui. Eu preciso desses equipamentos, eu preciso dessa mão de obra e eu vou trabalhar dentro dela. E em última instância, a intenção da norma é garantir um produto de qualidade para o usuário, que somos nós, perfeito, né? Todos perfeito, nós. Perfeito. O único ponto que eu acho que nós também precisamos melhorar nessa discussão de normalização é a criação de fóruns. Porque muitas normas hoje no Brasil ainda são discutidas em petit comité. E isso não é bom para toda a cadeia produtiva. Então, nós temos que nos fazermos uso desses ambientes, Luciana, e aí vamos plantar uma sementinha aqui, frequentadora assídua lá do TRB, nos Estados Unidos. Lá, uma vez por ano, se utiliza lá do TRB para que a ASTO, a STM, DOTs entrem na mesma sala, né, e lá por um determinado período discutam as especificações de materiais e de serviços. E aí até a comunidade também se insere no processo e dá as suas opiniões, as suas dificuldades ou as suas facilidades. Isso tudo cria-se um fórum. Hoje, infelizmente no Brasil, o único modal que eu vejo que procura criar um fórum de discussão é a BNT, né? Porque a BNT, pelo menos até o grupo de estudo que eu coordeno, o que eu pedi foi, olha, vocês espalhem, né, os convites para as reuniões para todo, né, o repertório de endereços de e-mail que vocês têm. Eu gostaria de ter todo mundo aqui dentro, porque isso é o correto. Porque eu não acredito, particularmente, na consulta pública. Eu não acredito. Eu acho que a consulta pública é muito fria. Eu posso não concordar com um parâmetro de norma que está em consulta pública, eu vou escrever uma resposta de e-mail, eu não sei como é que a resposta do meu e-mail vai ser interpretada pelo interlocutor. Tá? Então, assim, eu acho que o debate, a conversa, pode se estender um pouco mais pela relevância, né,
pelos recursos que sempre são alocados em obras, né, principalmente as rodoviárias. Então, eu acho que a discussão ela precisa ser um pouco mais abrangente do que ela hoje é colocada. Eu sei que eu já discuti isso dentro da BNT, eu falei assim, olha, tudo bem, vocês vão mandar isso para consulta pública, é a legislação que manda fazer, mas eu acho pouco efetivo esse modelo para você confirmar uma especificação que foi definida em petit comité. Eu acho que isso não é válido, não é favorável ao segmento. Eu concordo e assim, eu sou super team normalização. Eu adoro uma norma, não só trabalhar na norma, mas adoro norma, porque se tem a norma, está tudo explicado. E para mim, tudo aquilo que é explicado é porque você entendeu. Se você não sabe explicar alguma coisa, é porque você não entendeu aquilo. Então, quando eu pego uma norma de um serviço e ele está tudo explicadinho e eu entendi, é porque eu sei fazer aquele serviço. E aquilo dá uma paz no coração. Eu acho que vai dar uma paz no coração de quem faz e principalmente em quem fiscaliza, em quem tem que receber aquele serviço. Porque a atuação, né, do engenheiro dentro do DENIT, ele passa muito pelos órgãos de controle. Então, a gente tem que sempre responder TCU, CGU, e se a gente não consegue explicar aquilo que a gente está fazendo, a gente tem um problema para a nossa vida. Então, principalmente, quando a gente pensa que, né, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, mas quando a gente vai mais para o Nordeste, então mesmo em estados maiores, no interior, a gente tem colegas nossos que ficam nas unidades locais que não têm as mesmas oportunidades de capacitação do que a gente. Então, se a gente coloca nas mãos dele, coloca dentro dos editais, normas que são completas, onde ele sabe o ligante que ele tem que receber na obra, o agregado que ele tem que receber, se ele sabe como tem que se comportar aquela mistura, quer seja, estou falando muito de asfalto, né, não sei porquê, mas todas as camadas, todas as soluções do pavimento, se ele sabe como aquela solução da camada tem que se comportar no final e as etapas que levam ele a chegar naquele final, eu acho que fica muito fácil. Porque se no final dá tudo certo, beleza, mas se no final der errado, esse processo de retornar para saber onde eu errei é muito complexo, né? Então, eu adoro normas, eu sou super a favor de normas. Agora, eu também faço aqui uma meia-culpa e entendo que, às vezes, as normas demoram muito a serem atualizadas. E, principalmente, a gente também tem uma dificuldade, às vezes, de fazer novas normas para tecnologias que estão aí urgenciando. Quando eu trabalhava direto dentro do Instituto de Pesquisas Rodoviárias, tive a oportunidade também de ser coordenadora do Instituto, eu recebia muitos empresários com soluções bem bacanas para serem incorporadas a soluções de restauração de pavimentos ou de estabilização de materiais, e a gente tinha toda essa dificuldade, né, de transformar essa tecnologia, muitas vezes vindo de países de fora, transformar elas em especificações técnicas para serem incorporadas ao corpo normativo do DENIT, porque a gente tem uma certa lentidão, né, uma certa demora a fazer isso se tornar realidade. Não só pelo fato, não é relacionado ao órgão em si, mas pela dificuldade que é realmente você traduzir uma norma de fora para a realidade brasileira, né, você fazer todos os testes para verificar se tudo aquilo que está sendo falado no papel realmente se traduz no campo, então isso leva tempo, mas eu acho que a gente poderia fazer isso num movimento um pouquinho mais célere. Não dá para ser, norma não é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, leva tempo, mas a gente pode, às vezes, reduzir um pouquinho mais esse tempo, porque as tecnologias estão avançando muito, né, na infraestrutura e a gente tem que urgenciar para que as normas acompanhem o desenvolvimento tecnológico que está aí por vir, né, que está aparecendo, né? E dentro dessa minha linha de raciocínio, como última pergunta, para a gente poder fechar aqui a nossa mesa redonda, da visão de vocês, quais seriam as normas ou os manuais, né, na área de pavimentação que estão assim, são urgentes de serem criados ou serem revisados, cada um dentro do seu âmbito aí de atuação? Bom, no meu âmbito de atuação, nós estamos agora trabalhando na especificação de desempenho dos ligantes asfálticos. Então, nós já temos um esboço dessa especificação, ele já tem temas bastante pacificados com
a fornecedora de ligantes asfálticos no Brasil, que é a Petrobras. Sem ela, nós não teríamos condições de fazer nada, porque nós dependemos hoje exclusivamente, o mercado nacional, pelo menos, depende exclusivamente do POD da Petrobras, se pode ou se não pode, a característica do ligante asfáltico. É claro que a indústria tem total liberdade para, aí sim, desenvolver as suas metodologias de modificação e trabalhar com desempenho, isso é fato. A indústria brasileira não deixa nada a desejar a nenhuma indústria de fora do Brasil, americana, europeia, qualquer escola asiática. Nós aqui, em termos de indústria, não deixamos nada a desejar. Nós conseguimos produzir realmente ligantes de alto desempenho. Então, esse tem sido o grande trabalho. Nós também, junto lá à Comissão de Estudo da BNT, nós começamos a provocar agora uma atualização das especificações das emulsões asfálticas, porque é uma demanda que já está há muito tempo parado na ANP, na Agência Nacional do Petróleo. Nós, lá na Comissão de Asfalto, já fizemos o dever de casa, e trabalhamos num GT com uma especificação de atualização das emulsões, mas isso foi lá em 2018, se eu não me engano, 2019. Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Então, até isso ficou desatualizado, foi para a ANP. A ANP, ela nos colocou que ela não teria capacidade de pessoal para fazer essa análise, então está lá parado. O que a gente conseguiu via a BEDA e também negociando com a ABNT é tentar sensibilizar a ANP, que ela reconheça a ABNT como o órgão que poderia normatizar, e aí sim ela reconhecer. Então, essa é uma discussão que está sendo aberta, mas, de qualquer forma, a gente colocou lá na pauta da Comissão de Asfaltos da ABNT uma atualização das especificações das emulsões asfálticas. E esse ano foi muito produtivo. Logo no começo do ano, nós mexemos na especificação de volumetria dos concretos asfálticos, que era algo também que estava totalmente defasado. Então, nós temos procedimentos laboratoriais que não estavam inseridos nos procedimentos dos concretos asfálticos, e isso estava favorecendo a você fazer misturas asfálticas de baixa qualidade. Então, nós hoje temos mais recursos e nós conseguimos essa atualização. E também, já junto, bem paralelo com o DENIT, a gente trabalhou na especificação do Full Depth, que é a reciclagem profunda, com as emulsões asfálticas, que também era uma demanda do mercado e que precisava de uma especificação para que pudesse ter projeto, ter fiscalização e ter contratação. Então, esse trabalho 2025 agora foi feito pela BNT. Bom, no IPR, Luciana, você sabe que o passivo é grande, A gente falou aí de números grandes do que a gente já tem, do que a gente tem necessidade de atualizar, e ainda tem o que a gente precisa criar, do que ainda não tem especificação. Mas hoje a gente tem trabalhado com a atualização do manual de conserva, de conservação rodoviária. Já tem bastante tempo que a gente está trabalhando nessa atualização, e aí com o manual estão sendo atualizadas também as especificações de serviços que estão vinculadas a ele, então, de tratamento, de micro, de correções de defeitos, assim, a gente já está trabalhando nessas atualizações. Nas normas de reciclagem com adição de espuma de asfalto, que já são normas que já estão publicadas, são de 2014. A gente também tem trabalhado na atualização e na nova norma de reciclagem profunda com emulsão, que deve sair logo em breve, também estão sendo trabalhadas algumas atualizações de especificações de serviço de deflectometria, FWD e viga. A gente também está com uma frente de atualização do Manual de Conserva de Pavimento Rígido e normativos, especificações que decorrem dele. De cabeça aqui que eu estou me lembrando essas. Mas a gente tem muita coisa para fazer. Infelizmente, a gente tem poucos recursos humanos e financeiros também, seja
por falta de pessoal, né, que goste, que seja, né, assim, goste de trabalhar com normas. Não é a regra, né? A gente tem que ter pessoas com perfil, tem que ter, enfim, recursos aí para a gente poder trabalhar, mas a gente está trabalhando bastante. Sim, sim. Então, eu acho assim, que dentro da questão de normatização, a gente observa de todas as normas, né, que a gente vê da parte de pavimentação, hoje as normas do DENIT são as que melhor refletem, né, o que é feito hoje dentro do pavimento, e o ciclo é o que melhor representa como é preço. Então, tudo que tem de serviço que é executado, colocado na norma, está no ciclo, né. A gente vê algumas normas de DRs e de prefeituras, né, que falam em itens ou serviços que tem na especificação e que não está colocado na tabela de preço. Então, gera um problema essa questão de fiscalização, auditorias depois. Né? Então, o DENIT hoje, como organização de normas, né, ele é bem avançado. Eu gosto muito, como o Luiz falou, das normas da ABNT, as NBR, né, que elas já vêm com uma característica, principalmente na parte de concreto, né, já com questão de desempenho. Né? Ela coloca melhor essa parte, né, de qual é o desempenho esperado pela mistura feita. Né? Um exemplo, no programa Minha Casa Minha Vida, onde tem as especificações lá de residências que coloca, né? A NBR já deixa lá bem claro qual é o desempenho esperado pelas unidades que estão construídas e deixa livre a escolha pelo método executivo, se vai ser alvenaria convencional, se vai ser alvenaria com forma pré-moldada em loco, ou se vai ser com parede cimentícia, por exemplo. A empresa define ali, desde que tenha o mesmo desempenho que está sendo especificado no projeto. Talvez seja um caminho para nós aí. E as normas que deveriam ser de imediato, assim, se debruçar nelas mais utilizadas, né, concreto asfáltico, a gente, né, fazer um esforço conjunto. Eu acho que o DENIT deveria realmente chamar para ele a responsabilidade de reunir esse fórum, né, como órgão federal, de juntar todas, né, os DRs, as universidades, quem está discutindo hoje norma, e fazer um grande fórum de debate sobre isso, e a gente fazer, como exemplo, primeiro, a especificação de concreto asfáltico, que é a principal, né, utilizada nos nossos serviços, também vim com as de reciclagem micro, que são, aí tem 80% dos serviços executados em manutenção de rodovias. Né? Bom, muito bem, estamos agora já cumprindo aqui o nosso horário, né? A gente conseguiu terminar no tempo certo. Eu gostaria demais de agradecer a participação de vocês, agradecer ao Paulo, a Bia, Luiz Henrique, todos eles com a agenda cheia, muitos compromissos, a Bia cheia de norma para revisar dentro do IPR. É um prazer trabalhar com a Bia nos grupos de estudos do IPR. Obrigada, o prazer é recíproco. É muito legal o nosso grupo de revisão de reciclagem, porque eu e Bia adoramos reciclagem, né, Bia? Sim. E aí a gente está trabalhando no grupo de reciclagem com espuma de asfalto e terminamos a de emulsão asfáltica, né? Enfim, muito obrigada a vocês, muito obrigada a todos os presentes por estarem aqui com a gente, participando até essa hora da primeira, né, mesa redonda da 50ª reunião anual de pavimentação e do 27º ENACOR. Eu espero que vocês não saiam daí, porque na sequência a gente vai ter uma pequena cerimônia, uma hora da saudade, para a gente poder comemorar a 50ª edição da reunião anual de pavimentação. Muito obrigada a todos.